Grande família Mosaico, mais uma vez aqui para a gente dar continuidade à nossa aula sobre Jesus como Rei e Servo, nessa aula sobre a anunciação até Deus. E nesse intuito da gente trazer essa ideia, a gente falou um pouco sobre Jesus sendo anunciado como Rei, como um Pai eterno, poderoso, através dos primeiros capítulos do profeta Isaías, né? E a menção ao texto do capítulo 9, lá em Mateus, onde ele está falando do nascimento de Jesus, mostrando como Jesus, um libertador, rei que viria. E a expectativa do povo de Israel, ali no primeiro século, de que seriam libertos, porque mesmo quando eles retornaram do exílio, eles ainda estavam cativos, mesmo na sua própria terra, mesmo em Jerusalém, mas quem comandava ali era Roma. E às vezes ele tinha um intuito, pensava que ele ia vir como realmente um humano, como Davi, guerreiro e tal, um rei como Davi. Não era somente isso. Ele viria também como um servo, para mostrar a nós o que ele precisou sofrer por nós. Por mais que o povo passasse por um sofrimento até dito por Deus que eles passariam caso eles virassem as costas para Deus, e é isso que acontece na história de Israel, um povo que se dividiu, um povo que se voltou a outros deuses e acabaram perdendo tudo. E sempre tiveram a palavra de esperança através dos profetas daquele que viria. E essa palavra foi dita pelo profeta Isaías, já no período final do seu livro, que já está no período que o povo está exilado. E aí o profeta Isaías fala lá no capítulo 42, no verso 1. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. É esse capítulo 42 que vai começar a dar a ponte para o capítulo 53, onde vai falar do sofrimento que Jesus passou. E foi necessário que ele passasse por esse sofrimento. Isaías 53 é um dos textos mais conhecidos, vamos dizer, dos profetas, mais falados nas igrejas. E ele tem um link enorme com a obra que Jesus executou aqui no período que ele passou, andando pelas ruas da Galileia, Jerusalém, ensinando e curando o povo. E é isso que a gente vai ver hoje, através de alguns textos da lei e alguns textos dos evangelhos. Primeiro Isaías 53, o verso 3, vai dizer que esse servo sofredor que viria como a esperança ao povo, vê o que ele ia passar. Veja como o próprio profeta já ensina, como palavra de Deus, que não seria realmente um rei como eles esperavam, um grande guerreiro. Mas ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido e afligindo. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O verso 3 vai falar que ele era familiarizado com o sofrimento, foi desprezado, tomou sobre si as nossas dores, no verso 4, as nossas enfermidades, sobre si levou nossas doenças. Pelas nossas próprias feridas, nós fomos curados. Segura isso aí, verso 5. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E é muito interessante isso. E eu queria fazer um paralelo para vocês e desafiar vocês também a dar uma pesquisada nas Escrituras. Eu vou falar alguns textos, a gente vai colocar aqui os versículos, as referências, e depois vocês dão uma pesquisada lá. Em Levítico capítulo 13, Levítico capítulo 15 e Números 19, vou passar as referências aqui, trazem 3 leis. Uma referente ao leproso,
ao que deveria acontecer com uma pessoa que estava com lepra no antigo Israel. A segunda, sobre a mulher no seu período menstrual. E a terceira, sobre o que você deve fazer com um defunto, quando a pessoa morre. E existia todo um ritual dentro dessas 3 leis sobre purificação e sobre o conceito de puro e impuro. O leproso, quando era detectada a lepra, ele ficava isolado, ficava numa cidade isolada, né? Se alguém tocasse em algum objeto ou alguma coisa que o leproso tocou, ou no próprio leproso, você se tornava impuro, ficava isolado, passava por todo um ritual de purificação, de limpeza, e caso você realmente não adquirisse a lepra, você estaria puro, considerado puro e liberto, e não iria para o local que ficava reservado, a cidade reservada aos leprosos. Sobre a mulher que tem aquele período menstrual, ela ficava isolada, tinha que ficar isolada, e todo objeto que ela tocar, todo objeto que ela usar roupa, que fosse tocado por alguém, era considerado impuro, porque todo objeto que ela tocasse era considerado impuro e precisava passar por um ritual de purificação. Sobre a questão da preparativa para um enterro, eles tinham toda uma forma de enfaixar, né, o defunto. Então, aqueles que trabalhavam ali precisavam passar por um ritual de purificação e limpeza gigantesco, certo? Porque eles passavam a ser considerados impuros, né? Não eram rejeitados, mas passaram a considerar impuro e tinham que passar por todo o ritual de purificação. Então, você não podia tocar na madeira onde ficava o defunto, nas faixas, muito menos no corpo. Essa era o intuito da lei. Então, perceba que tinha uma relação de pureza e de impureza, e que precisava passar por um ritual de purificação. Só que aí existia também um lado do sofrimento. O sofrimento daquele que adquiriu a doença, o sofrimento daquela que tinha como natural de toda mulher ter aquele período menstrual e ficava isolada, e o sofrimento de toda uma família que não podia chegar perto do seu ente querido que acabou de falecer. Então, por que isso é importante para a gente entender um pouco a obra de Jesus? Porque lá nos evangelhos, vou começar por Marcos. Marcos, no capítulo 1, vamos ter uma história de um leproso, que lá no verso 40 chega para Jesus, se aproxima dele e de joelho pede, né? Se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra deixou ele e ele foi purificado. A gente vai ver em vários momentos as curas de Jesus. E muitas vezes a cura, às vezes passa por uma fala de Jesus. E algumas passa pelo próprio toque de Jesus ou alguém tocando em Jesus. E perceba que é um escândalo. Tocar num leproso vai ter que passar por com tudo aquilo que é ensinado na lei. Porque ele passa a ser meio que impuro. Então Jesus leva toda aquela impureza ou aquela dor daquele leproso e ele é curado. Que coisa bela essa obra de Jesus. E esse ministério de Jesus que ele passa aqui é para mostrar indícios do que seria o que ele faria por nós na cruz. Marcos, já no capítulo 5, ele vai falar da história da mulher, daquela mulher que está com um fluxo de sangue gigante durante 12 anos e ninguém conseguia resolver o problema dela. E ela tenta chegar perto de Jesus, imagine, ela tem que chegar ali perto de Jesus, ela toca no manto de Jesus e Jesus, opa, aconteceu alguma coisa aqui. Jesus não viu ela, mas ela tocou no manto de Jesus. Ou seja, Jesus se tornou impuro de novo, né? Mas na verdade a mulher foi curada. Jesus transforma isso, transforma a nossa dor, assume a nossa dor para nos dar a cura, para nos trazer a paz. E aí Jesus diz: quem tocou no meu manto? E aí todo mundo diz: não, eu tenho uma multidão aqui. Ele disse: alguém tocou em mim, né? E a mulher se aproxima com medo, tremendo. Então Jesus diz: filha, a sua fé o curou, vá em paz,
Fique livre do quê? Do seu sofrimento. Eu acho que Jesus precisava passar por todo aquele ritual de purificação lá da lei. Não. Jesus veio para cumprir a lei. Para transformar o que era da antiga aliança numa nova aliança com Ele. Por isso Ele junta tudo aquilo que era necessário para a pessoa se purificar do pecado e matar ali um novilho. Não, Ele mesmo foi para o madeiro. E aí, por último, por fim, Lucas no capítulo 7, vai falar lá numa cidade em Naim, e está tendo lá um enterro do filho de uma viúva, o único filho dela. E aí Jesus se compadece dela e chega lá e diz, não chore. Depois aproximou e tocou no caixão. Opa, Jesus tocou no caixão. Mas para entender, não é um caixão como a gente chama convencional, era uma mesa de madeira, vamos dizer assim, certo? Que era carregada e o corpo ficava lá enfaixado em cima. Jesus tocou nele e ali ele passa por aquilo que a lei estava falando, né? Da questão da pureza e impureza. E ele toca no caixão e diz, né? Jovem, levante-se. E o jovem levanta e começa a conversar com Jesus. Jesus leva ele até a sua mãe. E esse é o trabalho que Jesus veio fazer. Ele veio levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E é por isso que ele se entregou, inocente, no madeiro, crucificado, para nos dar a vida e vida em abundância. Esse é o Jesus, o servo sofredor, o rei e servo que veio morrer por nós.